A partir de agora, começamos uma série de aulas preparatórias para que vocês entendam os processos de absorção radicular de água e de elementos químicos. Na aula de hoje, a gente vai mostrar para vocês que, para que os elementos possam ser absorvidos, é lógico que eles têm que chegar até as raízes. Então, essas são as formas de contato. Como é que eles entram em contato com as raízes e assim eles podem ser absorvidos? Não sei se isso foi uma pergunta ou uma afirmação. Na verdade, a forma como eu coloquei pareceu uma pergunta. Então, vocês sabem, por exemplo, como eles entram em contato? Vocês precisam participar mais da aula. É porque a gente não sabe se está gravando. A gente fica indivíduo com a câmera, porque é tímido. Vocês têm que participar mais. Eu vou fazer uma filmagem aqui para completar o vídeo sobre a minha turma. Aparentemente, vocês devem pensar, eu estou falando de vocês, internautas. Parece, aposto como esse professor está falando para uma turma inexistente. Mas eu vou provar que tem gente me assistindo ao vivo. Vamos aqui mostrar para evitar qualquer comentário. Aqui vai para o mundo as imagens da minha turma de nutrição mineral de plantas. Como vive, como sai. Ao vivo, diretamente para o mundo, a minha excelente turma de nutrição mineral de plantas, semestre letivo 2025.2. Então, eu acredito que a maioria vai continuar. Então, pessoal, continuando aqui, vamos falar para vocês que formas são essas e por que isto é importante. Muitos professores por aí desprezam ou menosprezam essa questão dessas formas de contato. Mas eu considero um momento crucial, importantíssimo para a sequência do nosso curso, para que vocês possam entender esses processos de entrada, esses transportes que acontecem a partir da superfície da raiz até o elemento chegar na parte aérea. Então, antes de mais nada, eles têm que chegar nas raízes. E isso está em todos os livros de fertilidade do solo. A maioria dos livros de nutrição de plantas trata desse assunto, porque é muito importante. Então, os elementos vão entrar nas plantas por meio de 3 formas básicas, que se chamam interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Essas são as formas através das quais eles entram em contato com as raízes. Então, as plantas crescem, as sementes germinam, as raízes começam a ser emitidas e começam a crescer em direção às maiores profundidades do solo. É o que nós chamamos geotropismo positivo ou fototropismo negativo, ou seja, eles estão crescendo para baixo, digamos assim, elas, né, as raízes. E nesse movimento de crescimento, nesse processo de crescimento, elas vão encontrando, muitas vão esbarrando
nos elementos que estão adsorvidos, por exemplo, nos colóides do solo, ou nos próprios elementos que estão na solução do solo. Então, eles vão encontrando esses elementos. Isso se chama interceptação, quando a raiz, ao crescer, vai esbarrando, digamos assim, nos elementos. Mas, de acordo com muitos cientistas, embora aconteça, esse processo, digamos, é muito modesto em relação aos demais, que são o fluxo de massa e a difusão. Porque o volume de solo que entra em contato com as raízes é muito pequeno, considerando o volume global do solo. Eles até fizeram uma equação aqui para mostrar esta relação. Então, a interceptação radicular é igual à superfície da raiz dividida pela superfície do solo. Isso dá algo em torno de 2 vezes 10 a menos 5. Uma coisa extremamente pequena, ou seja, esta é a proporção de raízes que entram em contato com o solo, em outras palavras. Então, no geral, de acordo com os especialistas, apenas 1% dos nutrientes, independente do tipo de nutriente, vai entrar em contato com a raiz por interceptação radicular. Os demais 99%, então, vão entrar através das outras formas, isto é, fluxo de massa e difusão. Então, o fluxo de massa é um dos principais processos e ele vai ocorrer em função do elemento. Existem elementos que se caracterizam por entrar em contato por fluxo de massa, outros por difusão. E este processo vai acontecer numa fase aquosa móvel e vai depender da absorção de água pelas plantas, em função de um gradiente de tensão que se cria. Então, a quantidade de elemento então, que vai entrar por fluxo de massa pode ser mensurada pela quantificação da concentração do elemento na solução do solo. Então, vamos tentar explicar melhor isso aí. As plantas vão absorvendo a água sobe para a parte aérea, até as folhas. Nas folhas, elas são utilizadas em processos diversos, mas uma grande parte da água das folhas uma grande parte da água que chega até as folhas é perdida também por transpiração. Então, a planta vai perdendo água ou por processos fisiológicos internos ou por transpiração. Então, ela sempre está precisando de água. Então, à medida que a água é usada e perdida pela planta, as raízes têm que continuar absorvendo. Então, cria-se um fluxo contínuo de água desde que exista água no solo. O fluxo de massa vai sempre acontecer. E os elementos que estão aí nessa água em movimento vão entrar junto com a água. Primeiramente, é claro, eles vão entrar em contato, não é? Porque a água vai entrar em contato com a raiz e os elementos que estão aí nessa água vão entrar em contato com as raízes porque estão lá, diluídos na água que a planta está absorvendo. Então, a partir do momento que eles entram em contato, então a água entra pelas raízes e os elementos vão juntos. Aí começa o processo da entrada propriamente, ou seja, da absorção, quando eles entram nas raízes, depois entram nas células e depois são transportados pelos vasos condutores
Mas esses são processos que a gente vai ver depois. A gente está explicando para vocês como é que eles chegam, os elementos, até a superfície das raízes. Então, esse fluxo de massa é muito significativo para elementos como nitrogênio, cálcio, magnésio, o potássio em grandes concentrações também pode entrar por fluxo de massa. Então é muito importante para esses elementos. E, é claro, a entrada desses elementos em contato com as raízes, quer dizer, o contato desses elementos com as raízes vai depender de fatores como clima, planta, propriedades do solo, etc. Então, por exemplo, um dia como hoje, uma temperatura altíssima, as plantas perdem muita água. E se você não irrigar o solo, porque não está chovendo, as plantas vão murchar, né? Quer dizer, se tiver água no solo, elas vão estar absorvendo o tempo todo e com muita rapidez devido às altas temperaturas. E isso vai favorecer o quê? A entrada dos elementos que estiverem diluídos na água, na solução do solo, no caso, com as raízes. Quer dizer, esse contato deles vai ser muito mais rápido e frequente e significativo em dias quentes, por exemplo, em regiões de clima quente e úmido, não é? Existem também diferenças entre as espécies, né? Tem plantas que absorvem mais água do que outras, que perdem mais água do que outras. Então, existem muitas variações genéticas entre as espécies botânicas e as próprias propriedades do solo, é claro, né? Solos mais argilosos, solos com altos teores de matéria orgânica, então eles vão reter mais água, favorecendo aí o fluxo de massa, porque as plantas vão absorver sempre mais água, desde que a água seja mantida nesses solos por mais tempo. Então essas propriedades podem ou não favorecer a permanência da água no solo, na região das raízes. Então, como eu já adiantei para vocês, estes são os principais íons, ou seja, as fontes de nutrientes, as formas de nutrientes que entram em contato por fluxo de massa, que são o nitrogênio na forma de nitrato, o cálcio divalente, o magnésio divalente e o enxofre na forma de sulfato. Então, são os principais íons em termos de macronutrientes que entram em contato por fluxo de massa. E a famosa difusão é um processo extremamente importante para alguns elementos. A difusão é o movimento do íon numa fase aquosa estacionária a curtas distâncias e ocorre devido ao movimento térmico das moléculas, que nós chamamos de movimento browniano. Em sistemas homogêneos, existe até uma lei que foi deduzida, que foi estabelecida para mensurar a participação dos fatores de solo e de clima nesse processo. Quer dizer, a quantificação da difusão pode ser feita através desta equação que nós chamamos de lei de Fick, onde S sobre T é igual a dA vezes C1 menos C2 sobre X. O que é isso? Então a gente tem que ver que termos são esses. Então, S é a quantidade da substância que se difunde, no caso seria o nutriente, por exemplo. T é o tempo em segundos, D é um coeficiente de difusão, ou velocidade específica da difusão em centímetros quadrados por segundo. A é a área que está sendo considerada aí na difusão em centímetros quadrados. C1 é a concentração maior em moles por litro
e C2 é a concentração menor. E o X é a espessura em centímetros, que é igual à distância entre C1 e C2. Então, parece complexo, mas na verdade é realmente complexo, porque envolve muitos fatores aí, e essa lei de Fick foi concebida para explicar a difusão em ambientes homogêneos, como eu falei. Por exemplo, o ar. Lembrem da difusão, do processo difusivo, quando a gente abre um frasco de perfume, então a gente sente logo o cheiro, não é, daquela essência. Isso é difusão. Ali existe uma concentração altíssima dessas substâncias. Quando a gente abre, ela sai desse ambiente altamente concentrado para o ar, que está muito pouco concentrado naquela substância. A mesma coisa acontece no solo, né? Em função de vários processos que a gente já discutiu antes, por exemplo, a intensidade do elemento na solução do solo, o fator quantidade, que é a participação da fase sólida no fornecimento do elemento. Então, a concentração da solução tem que estar muito alta para que ele passe dessa área externa da raiz, que está mais concentrada, para a superfície da raiz, que está menos concentrada. Então, isso seria um ambiente muito, digamos, heterogêneo. E esta lei foi definida ou concebida para esses ambientes mais homogêneos. Já falei para vocês sobre o ar, a atmosfera, mas ela também pode... A substância na água pura também pode ser explicada por essa lei, a difusão das substâncias em água pura. No solo, essa lei não pode ser aplicada do jeito que ela está. Então, muitos autores fizeram ajustes na equação para explicar o movimento difusivo num ambiente tão heterogêneo quanto o solo. Então, em um meio variável como o solo, então essa difusão é muito mais lenta, sendo afetada por fatores que não podem ser mensurados por esta lei de Fick, como o volume do solo ocupado pela água, a tortuosidade do caminho difusivo e os efeitos químicos e físicos da fase sólida sobre o movimento do íon. Então, todos esses fatores são muito complexos e não estão, digamos, mensurados, não são considerados aí na lei de Fick. Existem outras leis, outras variações da lei, que nós não vamos discutir aqui, porque são coisas mais complexas, a gente vê em outras situações. O que deve ficar para vocês é que o movimento da difusão no solo é complicado por causa dessas variáveis. O que é isso, por exemplo, tortuosidade do caminho da difusão? Então, o solo é cheio de frações texturais de diferentes tamanhos, areia, silt, argila, cascalhos e outras coisas. Então, para o movimento do íon acontecer normalmente, é impossível, porque ele tem que desviar dessas partículas dos macro e microporos. Então, isso se chama tortuosidade. Então, o caminho do íon não é reto, ele tem que fazer muitas curvas até chegar nas raízes, dependendo aí do tipo de solo. Solos mais argilosos talvez seja mais, digamos, fácil ou difícil, não sei. Isso aí a gente... Então, a difusão no solo é complicada e ela geralmente é definida ou mensurada por uma simples conta de matemática. Então, é só mensurar a quantidade que chega por interceptação radicular e por fluxo de massa, que é possível definir através da análise da concentração dos elementos, e a diferença é a difusão, não é, que acontece. Então, a gente vai ver isso na sequência. Aqui é só para dar alguns exemplos, não é, que o processo da difusão é muito mais complicado
no solo do que em ambientes mais homogêneos, como a água pura. Por exemplo, o íon potássio. Na água, o coeficiente de difusão é 1,98 vezes 10 a menos 5. E no solo, esse coeficiente é muito menor. Significa que a difusão no solo é muito mais lenta. Para percorrer a mesma área, o nutriente vai levar muito mais tempo no solo do que na água, por causa daqueles fatores que eu falei para vocês. Então, em meios heterogêneos, a difusão é muito mais lenta, como a gente vê também aqui, a diferença em termos de movimento do ânion fosfato, que é muito mais rápido na água, esse movimento, do que no solo. Então, é só para vocês terem uma ideia mais clara desse processo, da lentidão do processo no solo. E outras considerações sobre a difusão. Então, a distância do movimento da difusão do íon no solo em direção às raízes é muito curta. É no máximo 0,1 a 15 milímetros. Então, apenas nutrientes que estão na zona de difusão serão absorvidos pelas raízes. E a taxa de difusão é expressa por esse coeficiente de difusão que a gente viu lá na tabela, que é em centímetros quadrados por segundo. Então, a gente vê aqui, em função dos nutrientes, quais são os processos principais ou mais significativos de contato desses nutrientes com as raízes, considerando, por exemplo, uma cultura como o milho. Então, a demanda de nutrientes numa plantação de milho e estimativas de suprimento dos nutrientes por interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Então, por exemplo, para potássio, a planta precisa de 195 quilos por hectare. Digamos que essa quantidade toda esteja lá no solo. Então, apenas 4 quilos serão absorvidos por interceptação radicular, apenas 35 por fluxo de massa e a maior parte, 156, por difusão. Nitrogênio, 190, apenas 2 por IR, não? A maior parte vai ser por fluxo de massa, 150, e apenas 38 por difusão. E o fósforo é exatamente o contrário do nitrogênio, né? A planta vai precisar de 40, 1 por interceptação, 2 por fluxo de massa e 37 por difusão. O magnésio é praticamente 100, quer dizer, a maior parte é por fluxo de massa e alguma coisa por interceptação radicular, sendo 0 por difusão. Aqui a gente faz um estudo de caso, eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso já está lá no nosso vídeo sobre as formas de contato. A gente só vai ver a tabela final. A gente considera uma cultura, por exemplo, como o milho, a gente já viu uma parte dessa tabela, então a gente consegue mensurar, como eu falei para vocês, numa cultura que a gente sabe quanto ela absorve de água durante o ciclo e a concentração dos nutrientes nesta água que a planta absorveu. Isso tudo é possível determinar em laboratórios, com alguns equipamentos, etc. Então é possível ver isso. Então a gente determina a interceptação radicular e o fluxo de massa, e a difusão sai por diferença. Então a gente já viu alguns elementos, aqui nós temos outros, mostrando a participação relativa dos elementos em termos de entrada de contato, não é, com o sistema radicular. Depois vocês deem uma olhada nisso, que há muitas diferenças. Resumindo, nitrogênio
cálcio, magnésio, dos macro e o enxofre, é fluxo de massa. E os dois outros macro, potássio e fósforo, é difusão. Que importância tem isso? Para que a gente tem que saber disso? A difusão, como a gente acabou de falar, é muito lenta. Digamos, você coloca um nutriente que se movimenta por difusão, muito distante da raiz, a 1 metro da raiz. Se for uma planta anual, ela jamais vai receber esse nutriente, porque ele vai se movimentar muito lentamente até a... Então você tem que colocar muito próximo, porque essa difusão ocorre em coisas de milímetros. Então, por exemplo, é o que nós chamamos de adubação localizada. Quando você faz uma grande plantação, você tem que colocar o fósforo, por exemplo, no suco de plantio, praticamente encostada nas sementes, essas fontes de fósforo, para que quando as raízes surjam ou nasçam, quando a semente brotar, as raízes já vão crescer com os nutrientes no entorno, as fontes de fósforo. A mesma coisa para potássio. Já se você colocar nitrogênio aí, você vai matar as plantas assim que elas nascerem, já vão, porque vai causar uma super toxidez, uma entrada muito rápida de fontes de nitrogênio, de nitrato, etc., que vai causar uma plasmólise geral nas células. Então, além de perder nutrientes, né, porque você está aplicando muito próximo, além de matar as plantas, esses elementos, esse fertilizante vai lixiviar rapidamente esse nitrogênio aí. Então você tem que saber a forma de contato desses íons antes de fazer a adubação. Esse é o aspecto prático principal que deve ser considerado na hora da adubação. Você tem que conhecer essas formas de contato do íon com as raízes para saber como fazer a adubação. E é isso que a gente coloca nos demais slides, essas implicações práticas eu acabei de falar para vocês, não vou repetir. Aqui alguns desenhos mostrando a ocorrência desses processos. Por exemplo, o 1 é a interceptação radicular, quando a raiz encosta no elemento. O 2 é o fluxo de massa, quando o elemento percorre longas distâncias, porque é um movimento muito rápido, então ele vai estar muito distante. E o 3 é a difusão, ele tem que estar muito próximo para chegar na superfície das raízes. Por exemplo, se for o fósforo, não adianta você colocar o fósforo aqui, você tem que colocar aqui bem próximo. Numa planta, por exemplo, uma frutífera, se você fizer um sulco ao redor na superfície e colocar fósforo super triplo, vai demorar anos e você tem que fazer um furo, digamos assim, um orifício com um cano, uma entrada, alguma coisa, e tentar colocar o elemento lá. Então, vou fazer sucos bem próximos. É complicado adubar com fósforo, não é simples. Pelo menos para as frutíferas, plantas de grande porte. Às vezes uma adubação foliar é mais interessante. Mas isso são outros assuntos. Eu só quero dizer para vocês que você tem que saber essas formas de contato antes de adubar com determinados nutrientes ou fontes de nutrientes. Aqui outra ilustração mostrando esses processos também. Então a planta absorve a água, né? Segue o fluxo de transpiração, quer dizer, a água sobe pelos vasos, chega nas folhas, ocorre a transpiração, então ela tem que entrar o tempo todo. E devido à alta taxa de coesão, de adesão entre as partículas de água, ela cria um fluxo contínuo de entrada, de movimento. E junto com a água vão os elementos. Então isso se chama fluxo de massa.
A interceptação radicular é quando o elemento encontra diretamente o nutriente aqui, né? Aí ele entra. E a difusão é quando ele vai de uma área com alta concentração para uma baixa concentração. Tem que estar muito próximo. Então veja que o fluxo de massa é distante, a difusão é muito lenta e muito pequena, uma área muito pequena, então tem que estar muito próximo. E a interceptação radicular é quando o pelo radicular cresce e encontra os elementos que podem estar na solução. Quer dizer, tem que estar na solução para ser absorvido, né? Então esses são os 3 processos, as formas de entrada de contato do íon com a raiz. Aqui é só para ilustrar aquela informação que eu coloquei para vocês, em função do tipo de elemento, em função do elemento que você está fornecendo, aí você vai definir a forma de adubação, né? Porque, por exemplo, fósforo é difusão, então tem que ser localizado e na semeadura. O nitrogênio é fluxo de massa, então tem que ser em área total e em cobertura. Inclusive você tem que dividir, por isso que se chama, nós chamamos de adubação parcelada, geralmente na cultura do milho, por exemplo. Você aplica, digamos, 1/3 na semeadura, 2/3 quando a planta tiver com tantos dias, agora eu não lembro essas datas aí, mas cada cultura tem as recomendações, por exemplo, para nitrogênio, porque é um elemento que ocorre, que o contato é feito por fluxo de massa, então você tem que dividir para preservar a saúde da planta e também não perder o nutriente no solo, porque é um insumo muito caro. Então, em função dos elementos, você vai ter que, sempre que você for fazer uma plantação, você tem que ter essas informações, porque essa parte do uso dos fertilizantes é muito complicada em termos de custo econômico e impactos ambientais. Então, você tem que usar da forma mais racional possível, e uma coisa que pode nortear esse uso desses fertilizantes é justamente essas formas de contato. Com isso a gente encerra a aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Agradeço a presença de todos. Vejo vocês na próxima aula. Obrigado e tchau.